Boa tarde. Entrevista coletiva com o técnico Dado Cavalcante do Vitória. Anderson Matos, da Itapuã FM. Professor, você acha em quanto tempo sua equipe vai atuar em campo da forma que você idealiza? Bom, o prazo, o tempo, ele é sempre subjetivo, né? Nós fizemos um jogo apenas no campeonato e, sinceramente, eu fiquei satisfeito com o rendimento e com as ideias que foram projetadas e visualizadas em campo. Lógico que a repetição delas é que vai transformá-las em hábitos, e a repetição significa jogos, não é tempo, não são dias. São jogos sucessivos, com escalações repetidas, né, com o mesmo grupo de atletas, com níveis de dificuldades diferentes, contra adversários que se posicionam em campo de forma diferente, que vão trazer para a gente uma maturidade. Não dá para estimar isso apenas em dias, mas a nossa pretensão é de concluir essa primeira fase do campeonato, classificando a nossa equipe para a segunda fase e adquirir sim a maturidade necessária para entrarmos muito forte na fase decisiva do campeonato, que a gente sabe que é o momento de decisão. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Nesse segundo jogo você ganha algumas opções, como Matheus Moraes, Alan Santos, Everton Páscoa. Por outro lado, perdeu Alemão. Pensa em utilizar algum deles de primeira ou a tendência é manter praticamente o mesmo time que iniciou contra a Juazeirense? Bom, a resposta é sim para as duas coisas, né? Eu penso em manutenção de base, mas penso em fazer trocas sim. Não vou quantificar ainda, né, quais os jogadores, quantos jogadores irão acontecer a troca. Existe a troca forçada do Yuri pelo Alemão. O Yuri está fazendo uma excelente pré-temporada também. É uma troca simples, mas a gente não pode esquecer que os atletas que estão retornando do Covid, né, eles pausaram a preparação, né? Infelizmente, eles perderam tempo de preparação com a contaminação do vírus. Então, talvez também não estejam tão preparados assim. Por isso, a ideia é de manter uma base e fazer algumas trocas pontuais para que a gente consiga, na repetição da escalação, ir entrosando a nossa equipe. Juan Melo, do Globo Esporte Bahia. Dado, o atacante David recebeu uma proposta da Europa e tem situação incerta no clube. Acha que essa situação pode afetar o rendimento dele? Ele vai estar disponível para o jogo de domingo? Bom, essa condição do David, ela já está sendo administrada pela nossa direção. Infelizmente eu não tenho nem subsídios para comentar um pouco a respeito desse imbróglio. Está entregue à direção, né? Os diretores vão administrar da melhor forma possível essa condição, que não saia prejudicado a ninguém e que o Vitória principalmente não seja prejudicado. Ainda em relação a David, Daniela Leone do Correio pergunta: qual a perda para o time com relação à ausência de David? Você estava contando com ele para esse jogo? Estava contando sim. Na verdade, eu já estava contando com o David já para a estreia. Ele seria um dos titulares da equipe. Infelizmente contraiu Covid. E dessa vez eu iniciei a semana projetando a estreia dele, né? Possivelmente iria iniciar o jogo. Volto a falar, esse caso David está entregue à direção. Vamos só esperar os desdobramentos futuros aí. Mas infelizmente não poderei contar com o atleta para esse jogo. Marcelo Góes, do site Arena Rubro-Negra e Rádio Metrópole FM. Professor Dado, será o primeiro compromisso fora de casa e em um tipo de gramado diferente. Devido ao jogo rápido, você acredita que a questão física deverá ser agravada por conta do começo de temporada? Bom, eu acredito que por ser um segundo jogo, a nossa equipe vai ter uma performance física melhor. A gente entende a mudança do gramado, né? A mudança da caracterização do jogo. A gente sabe que vai ser um jogo mais rápido, né, nas ações. Um campo com superfície artificial, existem mais vibrações e, consequentemente, vai haver um desgaste também grande nesse sentido, né, de mais choque, mais impacto para as articulações, musculatura. A gente está tentando, né, na medida do possível, se adaptar a essa nova condição. E independente dessa situação diferente, eu acredito muito que os nossos jogadores, num segundo jogo, vão entrar mais bem preparados do que no primeiro. Para finalizar,
Glauber Guerra, do Bahia Notícias e Rádio Salvador FM. Dado que você sabe a respeito do adversário, sua equipe de apoio já passou informações sobre o caçula do campeonato? Essa é uma praxe, né? É uma praxe minha e o Vitória também conta com excelentes profissionais que são responsáveis, né, por municiar a comissão técnica de informações. Desde domingo pós-jogo, a gente vive um pouquinho o jogo passado em algumas horas, mas o futuro a gente já começa a prospectar o próximo desafio. Então, acompanhei o jogo do Barcelona contra o NIRB, fizemos algumas considerações, né? A gente sabe que é normal também no futebol e no Campeonato Baiano algumas equipes mudarem um pouco as suas características quando enfrentam o Vitória. Então a gente entende que o que aconteceu no primeiro jogo pode ser que se repita, mas também não será novidade se houver algumas mudanças. É uma equipe que se organiza muito bem, com muitos jogadores por dentro do campo, possuem 2 jogadores de mobilidade na frente, né, com muita velocidade. Tem uma chegada forte pelos lados do campo, com os laterais, muitas vezes com dobras, né, de jogadores pelo lado do campo. E uma equipe também agressiva nas bolas aéreas, que trouxe um duelo, um embate bacana nesse primeiro jogo, aí, nesse quesito de bolas aéreas. Então, a gente sabe que teremos um jogo, enfrentaremos uma equipe organizada em campo, né? Mas volto a falar, a condição surpresa, ela está sempre em evidência em aspectos como jogos como esse, né? Que os adversários sempre tentam promover alguma novidade quando vão enfrentar o Vitória. Entrevista encerrada com o técnico Dado Cavalcante.